acredita. Manter pilares, confirmar os mitos, pregar, perpetuar as diferenças. Nós vamos dar início aqui a nossa mesa da análise da conjuntura no debate nacional, né? Eu estou aqui a minha colega, a Mônica, né? Estávamos juntas semana passada e vamos estar juntas essa semana novamente para dar início ao debate. Bom dia, gente. Eu sou Mônica Oliveira, pertenço a uma organização chamada Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Quero saudar minhas companheiras de rede que estão ali, Rosa, Piedade, Quero saudar também todas as mulheres da Coletiva Nacional de Mulheres pelo Direito à Cidade. Essa coletiva que eu colaborei, inclusive, na criação e que, para mim, é um exemplo dos avanços que estão sendo feitos por dentro da luta por reforma urbana com as questões de gênero e raça. Agradeço muito o convite ao fórum por estar aqui. Eu estou fazendo hoje a representação da Coalizão Negra por Direitos, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, é parte da Secretaria Operativa Nacional da Coalizão. A Coalizão hoje é uma rede nacional de organizações de movimento negro e algumas organizações aliadas também, dentro da composição geral da Coalizão, há hoje 293 organizações, coletivos e movimentos das 5 regiões do Brasil. A Coalizão hoje é a principal rede de organizações negras e dentro da composição da Coalizão há organizações aliadas que trabalham com as questões de direitos humanos, organizações de mulheres, organizações de diversos matizes. A gente tem uma categoria para as organizações de movimento negro e uma categoria para organizações aliadas, né? Tratando do tema, pode me avisar quando faltar 5 minutos e depois 2? Para eu conseguir. Então, tratando desse tema, a Coalizão Negra tem dentro da sua forma organizativa vários grupos de trabalho. Nós temos um grupo de trabalho que é Direito à Cidade e Racismo Ambiental. Esse grupo foi criado em 2021. 21, não foi, Igor? 2021, antes um pouco da Conferência Popular, de Direito à Cidade. E nós, nesse GT, a gente articula as questões urbanas e também as questões do racismo ambiental e as questões relacionadas com o impacto das mudanças climáticas, né? Eu acho que tem dois fatos, não fatos, mas processos muito marcantes que tratam, que espelham de alguma forma essa discussão que a gente está fazendo aqui e que nós tratamos, que é a incorporação da perspectiva de raça e da perspectiva de gênero na agenda da reforma urbana, na agenda de luta por direito à cidade, né? É muito importante considerar que esta não é uma discussão nova nesse campo, né? Nos anos 90 ainda, 90 ou iníciozinho dos anos 2000, a gente já tinha GT de Gênero e Raça dentro do FERO, em Pernambuco, a gente já tinha, tanto no nível nacional como em alguns estados, organismos, pequenos coletivos que já estavam tratando disso. Então, essa não é uma discussão nova, não é? É algo que a gente vem investindo em fazer avançar. Mas tem 2 processos que eu acho que são bem importantes para a gente fazer esse link das questões urbanas com gênero e raça. Um primeiro é a Covid-19. Né? A Covid-19, a pandemia tal, de alguma forma jogaram luz sobre o quanto é verdadeiro quando a gente diz que racismo é um sistema de morte nesse país, né? E é muito verdadeiro quando a gente diz que as questões urbanas são absolutamente determinantes para deter esse genocídio da população negra, da população indígena, das populações mais vulnerabilizadas. E o outro processo é essa
coisa que vem tomando cada vez mais corpo, que são as movimentações em torno do impacto das mudanças climáticas e dos processos de adaptação. E aqui vou comentar um pouquinho. Com a Covid-19, por exemplo, os fatores principais que a gente tinha como determinantes para a morte de grandes contingentes de pessoas negras, periféricas, de baixa renda, tal. A questão da moradia, e aqui companheiras já falaram sobre o fica em casa, né? Como é que fica em casa? Se a casa é um único cômodo com 10, 12 pessoas morando dentro, que mantenha uma higiene super rigorosa, se tem inúmeras comunidades que ficam 15 dias sem água, se tem quilombo que fica 3 meses sem água potável, sem água encanada. Então, essas questões, que são questões do trato do direito à cidade, das lutas por questões urbanas, absolutamente definidoras, né? Então, acesso à água, moradia precária, a falta de moradia. Então, segmentos como população de rua, a população LGBTQIA+, especialmente trans, travestis, pessoas que são expulsas de casa por conta dessa condição, né? Então, como manter em casa pessoas assim? Então, explicitamente está aí estabelecido como o racial é determinante, né? Porque quem que mora em área de risco quando a gente vai falar de impacto de mudança climática? Enchentes, desabamentos, né? As várias situações que a gente tem acompanhado. Quem é que mora em área de risco? Quem é que mora nos morros? Quem é que mora nos alagados? Quem é que mora em palafita? Quem é que mora nos córregos? São pessoas de maioria negra. E não por acaso elas estão nesses territórios, né? O processo de segregação das cidades, que aí eu estou aqui falando para um conjunto de pessoas e organizações que lidam com isso há muitos anos. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Para mim, o que a gente precisa avançar é como é que a gente afirma a dimensão racial como uma dimensão fundamental, não só para a gente analisar as desigualdades, mas uma dimensão fundamental para a proposição de políticas. O que faz diferença entre vida e morte, na maioria das vezes, é a ausência de política pública. Porque a chuva que cai no bairro nobre é a mesma chuva que cai na área de risco. Por que que morre na área de risco e não morre no bairro nobre? E eu não estou defendendo que as pessoas que moram em bairro nobre devem morrer, não, viu? O que eu estou dizendo é que é para ninguém morrer. Então tem que ter política pública. E o racismo é determinante de para onde vai a política pública, né? Os territórios negros são os territórios que não têm saneamento básico, que não têm urbanização adequada, que tem moradia precária, que não tem mobilidade urbana decente, porque a segregação racial das cidades, ela se espelha na mobilidade, ela se espelha na política de moradia, ela se espelha na falta de saneamento. Então, essa é uma discussão que a gente tem buscado avançar cada vez mais, né? E aí, quando a gente fala que políticas urbanas fazem toda a diferença, se a gente tivesse nesse país um investimento maior nessas políticas, o impacto da pandemia não teria sido tão grande, os impactos que a gente tem vivido das questões climáticas não seriam tão desastrosos como a gente tem visto hoje, né? Porque, concretamente, se o Estado cumprisse sua missão nesses territórios, nós teríamos outra situação. O que a gente vivencia é que as comunidades negras e periféricas convivem com uma presença do Estado que é, em muitos casos, apenas violência, né? É a mão armada do Estado que chega nessas comunidades apenas com a violência, né? E, na maioria das vezes, esses territórios ficam mais vulneráveis à ação do tráfico, à ação das milícias, porque lideranças do tráfico e lideranças das milícias ocupam, às vezes, um lugar que é do Estado, da assistência a famílias, de fazer enterro, de dar cesta básica, de garantir chegada de internet, né? A milícia, o tráfico, substituindo o Estado, porque a mão do Estado é exclusivamente a mão armada.
que chega para trabalhar nas políticas de genocídio que esse país vem desenvolvendo há tanto tempo, né? E aí, esse link com a questão urbana é fundamental, porque essa é uma luta que todos e todas vocês têm feito há muitos anos. Que tenha melhores condições de moradia, que tenha saneamento básico, que a mobilidade não seja definida para segregar e para alimentar cada vez mais as condições financeiras, né, do setor privado, né? Essa economia brutal, predatória, genocida que a gente vivencia nas cidades, né? E aí eu acho que é bem importante a gente o tempo todo reafirmar, né? A escolha de investir ou não investir, ela é sim baseada num critério de raça, assim como também no critério de classe e num critério de gênero, né? Por que muitas vezes o desenho do transporte, muitas vezes não, de alguma forma é um padrão, né? O desenho do transporte público não considera, por exemplo, que são as mulheres que mais andam de transporte público, né? Porque, diferente dos companheiros que muitas das vezes pegam ônibus para ir trabalhar e pegam outro ônibus para voltar para casa no final do expediente, as mulheres levam as crianças na escola, levam as crianças no médico, vão fazer feira, levam pessoas idosas para o médico, levam pessoas com deficiência. Essa tarefa do cuidado das mulheres, né, deveria demarcar um sistema de transporte mais humanizado, né? Porque as grandes esperas, a violência, o assédio nos grandes terminais, esse é um desenho baseado numa leitura dos homens, no uso dos homens, né? E como é que a gente incorpora isso, então, na nossa agenda por uma mobilidade justa, uma mobilidade que respeite a realidade das cidades? Respeite a realidade das cidades. Porque isso que eu estou falando aqui é o dia a dia da gente. Eu não estou trazendo algo que está fora da vida cotidiana da gente, né? É como a gente olha para isso e como a gente incorpora nas nossas agendas de luta, né? Quando a gente fala do ponto de vista nacional, e essa é uma bancada para tratar do nacional, né? Muitas companheiras e companheiros já trouxeram a realidade que o governo Lula não é o nosso governo. A gente elegeu. E a gente celebrou, claro. Deu um trabalho da porra para eleger também, né? Então, então, assim, só que a questão é, o slogan do governo é união e reconstrução. Qual é o nosso lugar na união? Porque a gente não quer união subordinada, ok? Essa união que só vale quando a gente está concordando com tudo. A união só vale se for subordinada, se for subserviente. A gente tem que concordar para poder entrar na união. Essa união não serve para a gente. Não serve para nós mulheres negras, não serve para indígenas, não serve para comunidades periféricas, não serve para nós eternamente excluídas das decisões, né? E excluídos, né? E a reconstrução? Qual é o lugar das nossas pautas na reconstrução? Como é que está negociando nossas agendas na reconstrução? A questão racial, a questão de gênero, e eu cito mais essas duas dimensões, não é porque eu desconsidere classe, não é porque eu desconsidere os homens, não é porque eu desconsidere as pessoas brancas. É porque para combater desigualdade, a gente tem que lidar com racismo e tem que lidar com sexismo. Senão a gente não faz de verdade combate às desigualdades. E a gente não tem tempo para fazer faz de conta, né? A gente não tem tempo para fazer faz de conta. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. A população negra morre como moscas nesse país. Eu tenho pressa. Não dá para ficar ainda escutando dizer, mas neste momento é muito importante manter o governo. Companheira, você não pode falar sobre isso. Porque a coisa mais importante nesse momento é outra. Eu tenho pressa. Há muitos e muitos anos a gente escuta que não é a nossa vez. Que não é a vez das mulheres, que não é a vez da população negra, que não é a vez dos indígenas, que não é a vez dos quilombolas, que não é a vez da população LGBTQIA+. Eu tenho pressa.
né? E aí acho que é muito importante que a gente avance nas nossas articulações e especialmente, porque eu não vou trazer mais elementos de qual é a composição do Congresso, isso vocês já sabem, isso a gente já conversou aqui, inclusive na mesa anterior. Mas eu acho que a gente precisa avançar, isso é um desafio, elencando rapidamente nesses 2 minutos, os desafios que eu penso, né? A movimentação do Congresso em torno de 2 pautas que no seminário que a gente foram trazidas, né? A criação do movimento Invasão Zero. Isso é a extrema-direita, mais de 200 parlamentares do Congresso Nacional criaram um movimento chamado Invasão Zero, em contraposição à luta da gente pelo despejo zero. Certo? É nacional, tem mais de 1/3 dos parlamentares envolvidos nisso. Certo? Uma outra questão fundamental, o enfrentamento à lei de liberdade econômica, que a Dalva trouxe na mesa lá no seminário, né? Essas são 2 agendas de tal magnitude que ou a gente faz uma movimentação unificada nacionalmente para enfrentar isso, ou a gente não dá conta de fazer enfrentamento. Então, acho que essas, por exemplo, são pautas que podem unificar a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Coalizão Negra por Direitos, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, todos os movimentos nacionais podem se somar no enfrentamento de coisas como essas, né? Por último, acho que importantíssimo, a unificação em torno de uma adaptação climática antirracista. A gente já sabe que não é possível reverter praticamente nada dos impactos de mudança climática. Não dá para reverter. Não vai recuperar as florestas na velocidade que seria necessário. Não vai recuperar rios, não vai recuperar um conjunto de coisas que já se perdeu. Então, já que não dá para retroceder, é preciso adaptar. Mas de que forma vai fazer a adaptação? A coalizão pertence a uma rede nacional por adaptação antirracista. Porque esse mesmo racismo que determina a segregação nas cidades vai determinar a forma de adaptação climática, se a gente não se posicionar e não fizer essa incidência de maneira muito articulada, qualificada, né, com a competência que a gente sabe fazer as coisas, né? O Fundo Clima é o fundo nacional que vai ter mais dinheiro para movimentar nesse período agora. É onde tem mais recurso. Com o Fundo Clima, na discussão de adaptação climática, a gente pode trabalhar as questões urbanas. A gente pode trabalhar melhor moradia, saneamento básico, tudo isso que é essa luta do Fórum Nacional de Reforma Urbana, linkando com a adaptação climática antirracista e antirracista, né? Então, acho que essas são pautas que são desafiadoras, né? E que a gente pode avançar sim, são pautas objetivas, né? Para além da gente discutir, né, as compreensões, os conceitos e tal, são essas lutas objetivas que eu acho que podem nos unificar cada vez mais. Parlamentar da não invasão, invasão zero, né? Movimento Invasão Zero, a gente podia ir lá porque a gente é contra a invasão das terras indígenas, contra a invasão das terras quilombolas, contra a grilagem de terras, contra a mineração em terras indígenas, e a gente não invade terra, a gente ocupa terras que estão ociosas, improdutivas. É sempre importante fazer esse diálogo. Desde que eu soube que eu ia estar na mesa, né, com Cleide, Mônica, eu pensei, eu vou falar antes, vou falar depois, sempre um grande desafio. E eu queria primeiro começar agradecendo, né, eu faço parte do IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é uma entidade parceira do Fórum de Reforma Urbana, tem feito várias lutas junto com o Fórum, né, desde a elaboração dos dossiês, do desmonte da política urbana, que foi importante. A gente está junto na campanha Despejo Zero também, com diversas entidades e companheiras e companheiros que estão aqui. Também fazemos parte da rede de adaptação antirracista, junto com a coalizão e outras entidades que também dialogam aí nesse campo. Queria também começar agradecendo às companheiras e companheiros do MTD, que estão trazendo música e poesia, né, para o encontro do Fórum. Fundamental.
E começar minha fala me somando, né, assim, as diversas falas. Acho que o que facilita de falar depois é que eu não preciso me aprofundar em vários temas, conseguir tentar fazer uma contribuição já dialogada com o que foi falado até aqui. É um desafio enorme, né, falar dos desafios no campo da política urbana, que tem muitas dimensões, mas então me somo as falas desde a mesa de ontem, de conjuntura e tal. Acho que a primeira dimensão que a gente precisa pensar nos desafios do campo da política urbana, quando a gente fala do Estado burguês, racista, do racismo estrutural, do capitalismo neoliberal, pedir para tirar o pé do pescoço da população vulnerável. Acho que antes da ausência das políticas públicas, é tirar a opressão, tirar a opressão aos modos de vida, a impossibilidade das pessoas se auto-organizarem, das pessoas criarem suas condições de vida, de subsistência. Isso lembrando, obviamente, Palmares, Canudos, né, territórios que foram ocupados por formas não capitalistas, outras formas que procuraram e foram brutalmente aí demolidos, né, e removidos aí da nossa sociedade. Então, para mostrar como, na verdade, a luta nas favelas hoje ela é muito parecida com isso, né? Então, de manutenção de um modo de vida não capitalista contra um Estado burguês, racista, capitalista, e que tem todos esses elementos aí, claro, principalmente contra os corpos das mulheres negras, que sofrem mais aí com essas formas de opressão estrutural. E com essa mentalidade neoliberal da cidade do desempenho, da cidade empreendedora, que mais desintegra do que integra, e torna mais desigual ainda o acesso aos serviços e equipamentos públicos. Então, não dá para falar de desafio sem falar de conjuntura, sem falar de contexto. É fundamental entender o que já foi falado ontem na fala da Sara Marques, na fala do Demóstenes, na fala da Juliana, e também na fala da Maura, né, que falou lá da articulação do Centro Antigo de Salvador, sobre a concentração fundiária como forma estrutural de racismo no Brasil, que vem desde aí das Seis Marias, mas principalmente com a Lei de Terras 1850, que prepara, né, para os burgueses, né, para a aristocracia, a possibilidade de mudar o modo produtivo da escravidão para o modo assalariado. E sem distribuição de terras para a população negra que estava naquele momento, no final do século XIX, sendo a escravidão formal, né? Uma escravidão formal, porque na verdade a luta continua, né? Nos deram apenas decreto em palavras, né? Como disse o Milton Nascimento. A liberdade ainda precisa ser conquistada. E com meios de subsistência, com meios de possibilidades. Então, e a legislação urbana, ela desempenhou esse papel, né? Esse papel de fazer com que as populações das periferias naquele momento, e a polícia também, e a polícia faz isso até hoje, né? De fazer com que as pessoas não pudessem se organizar nos seus territórios de forma autônoma e para que precisar trabalhar, para precisar ir trabalhar nas fábricas, sair de um modo de vida rural, campesino, para ir trabalhar nas fábricas, é uma coisa que é feita com muita violência, né? Só é feita com muita violência. Sair do tempo do sol, da lua, do dia para o tempo do relógio lá na fábrica, só se faz com muita violência, tanto física como simbólica, né? E a legislação urbana e a polícia têm um papel fundamental nisso, de pôr para circular as pessoas, pôr para circular as mercadorias, e assim até hoje. É muito aí, ó, hoje, nesse sentido, né, desse papel da legislação urbana, eu me perguntaria até quando as hortas comunitárias que a Sara comentou aqui ontem vão ser permitidas pelo Estado burguês, porque uma das coisas que eles vão fazer é mandar a vigilância sanitária lá, daqui a pouco falar que não pode distribuir comida para a população. Então, só para a gente entender os exemplos disso na vida real, na vida das pessoas. E então, tirar esse Estado do nosso pescoço, a gente fortalecer a organização comunitária. Obviamente que é preciso ampliar os horizontes da organização comunitária, porque as formas de opressão até hoje limitaram o nosso pensar, o nosso sentir, os nossos saberes, reprimiram nossos conhecimentos sobre a vida cotidiana, as cidades, as formas de organização. Então é fundamental a gente ampliar, né, esses horizontes. E aí no campo mais assim do desafio
nacional, governo federal, a gente, óbvio, tem esse desafio de integrar as políticas urbanas, né, no território, integrar, por conta desse desafio que eu falei e por conta de tudo que foi falado aqui, acho, anteriormente, a questão do emprego e renda, mas não do emprego, do trabalho e da renda, desculpa, mas não esse trabalho assalariado nas fábricas, sub-humano, que você acorda e fica 3 horas no dia, mas um trabalho digno, a gente valorizar o trabalho chamado informal, que na verdade não é nada mais que um trabalho não inserido no capitalismo formal, mas é um trabalho popular, um trabalho que as pessoas existem. É importante aí no campo do direito, né, a nossa contribuição das nossas reflexões teóricas, trazer a questão do direito achado na rua, né, para essa discussão dos ambulantes, trabalhadores informais, mas toda a luta da informalidade urbana, para entender que existe uma forma de resistência. O direito não é o direito do Estado burguês apenas, o direito é como a gente se organiza, como o povo se organiza, como o povo se organiza suas formas de existência, subsistência, de manifestação cultural. Valorizar as incubadoras, as cooperativas, né, nesses processos, e superar a lógica setorial fragmentada e desterritorializada das políticas urbanas, né? E aí, obviamente, que a gente precisa, sim, falar de Minha Casa Minha Vida, falar do programa de regularização fundiária hoje. O Minha Casa Minha Vida é super importante a gente diferenciar claramente o Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida entidades. O Minha Casa Minha Vida entidade, sim, um programa de produção social do Habitat, precisa ser defendido pelo Fórum de Reforma Urbana, mas o Minha Casa Minha Vida desterritorializado, que capitaliza o mercado imobiliário, que joga as populações para as periferias, que gentrifica os centros urbanos, ele precisa ser discutido pelo Fórum de Reforma Urbana. Eu ouso dizer que a gente precisava ter 2 nomes, um para as nossas entidades, até para falar, não, a gente quer o programa de produção social da moradia, queremos todo o dinheiro para o programa social da moradia. E para isso a gente precisa discutir fortemente quais são as prioridades hoje do governo federal, né? Então, quais são? Quais são as prioridades? É o Minha Casa Minha Vida entidades, ou seja, a produção social da habitação, ou é o Minha Casa Minha Vida para o mercado? É áreas centrais, retrofit em áreas centrais, é usar os imóveis da SPU para ter um parque público de locação social, ou a gente só vai trabalhar com uma casa própria também? Então, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, como vão ser esses licenciamentos, como vão ser os despejos que foram, já aconteceram muito com o PAC, a partir disso, incentivando também as boiadas urbanísticas que já foram faladas ontem aqui, que é a marca do nosso tempo, né? A flexibilização das políticas, a flexibilização das normas, a função social da propriedade como uma norma, uma mera retórica aí nas questões. Então, é preciso que a organização comunitária povoe o Estado brasileiro, né? Povoe as políticas do Estado brasileiro, né? Acho que as formas comunitárias, o Minha Casa Minha Vida, entidades é um exemplo disso. O próprio Periferia Viva hoje, que está, de alguma forma, ele tenta dialogar um pouco essa realidade, no sentido de dar luz e voz para as iniciativas que já estão acontecendo. Então, é importante que as políticas sejam também construídas de baixo para cima, a partir da experiência concreta da luta do povo e das realidades e das formas de organização que já acontecem no território, e respeito a esses modos de vida, esses saberes. A adaptação não vai se fazer sem os resgates dos nossos saberes oprimidos pelo colonialismo e pelo capitalismo, né, ao longo desses séculos todos, de 5 séculos de uma razão descartiana, que tem a ciência como única forma legítima de conhecimento. Então vai ser um desafio, o desafio da participação popular, dos resgates dos conselhos, da superação do racismo estrutural e da mentalidade neoliberal. Qual vai ser, né, qual vai ser a prioridade, né, além das que eu falei? Vai ser a homologação dos quilombos, reconhecimento dos terreiros urbanos, das terras indígenas, a regulação e a taxação do setor privado e produtivo. O que o governo federal vai fazer? O que a gente espera desse governo federal?
Então, acho que precisa ser discutido fortemente isso. Acho que a organização comunitária precisa povoar o Estado. E aí, no campo da mobilização, é preciso a gente ter uma agenda clara de lutas, né, que faça claramente a ligação da política das pessoas, isso pensando também em eleição municipal no ano que vem, dessa disputa com o bolsonarismo, a questão da cultura central, como já foi falado, não preciso nem repetir a fala que foi falada pela companheira do MTD aqui na mesa anterior, que também é uma das políticas que tem que ser integradas, mas a gente precisa ter uma agenda clara de lutas que faça claramente a ligação entre os corpos das sujeitas e sujeitos, como tem falado, das mulheres negras, com a sua organização popular e com a luta política mais ampla, da política, entender como se faz essa ligação toda. Por exemplo, como a Mônica comentou hoje sobre a questão do transporte, né? A vida, o transporte para as mulheres. Então, esse tipo de proposta precisa povoar as nossas propostas para que as pessoas compreendam o que a gente está falando e aglutinar essa luta. Então, a gente precisa ter um Estado não racista, não burguês, mas sim um Estado popular, que apoie ou fomente as iniciativas populares em vez de reprimi-las e oprimi-las. É isso que a gente espera desse governo. Óbvio que a disputa, eu não vou ficar falando da conjuntura, porque já foi falado, a disputa é muito difícil, é a questão do agro, que já foi falado aqui, a força do agronegócio no Brasil, os interesses internacionais, os interesses do mercado especulativo que estão por trás de todas essas questões. Aí, eu acho que era isso, que era a minha contribuição, fiz um esforço enorme, né, para falar em 15 minutos. E aí falar que realmente acho que, só para finalizar, que é muito importante mesmo, considerando os 500 anos de opressão aos modos de vida, né, das populações tradicionais, a gente fazer esse resgate, ampliar os horizontes, né, da organização comunitária, entender que a gente é capaz de muito mais coisa do que o Estado é capaz de nos dar, permitir, embora, obviamente, que a disputa do Estado seja fundamental, a disputa das cidades é fundamental. Demóstenes falou ontem que não adianta deixar o mercado imobiliário fazer o que quiser com as cidades, que não tem terra. Então, a discussão da terra, da radicalização do acesso à terra, da democratização do acesso à terra, como central na pauta da reforma urbana. Obrigado. Obrigada, Paula. Passar agora a nossa colega Cleide, da MB. Bom dia a todas, né? Vim aqui com esse desafio depois de uma provocação, né? Porque eu lembro muito da onde a gente vem. Me chamo Cleide Rezende, sou da Articulação de Mulheres Brasileiras, e essa articulação estão em vários estados aqui presentes. E assim, em primeiro, eu não queria tocar, eu vou direcionar os desafios para o final, mas fiquei na reflexão desde ontem com relação às questões da conjuntura. E aí, Mônica já me contemplou, porque não dá para a gente falar de uma conjuntura sem saber quem somos, né? E a gente bem sabe aonde a dor aperta, né? Na comunidade, nos territórios, como o Gigi falou, território, comunidade, mas tem lugares que o chamado é comunidade, né? Eu venho da Bahia, então lá não se fala favela, fala comunidade. Então é de acordo com o local que você está. E a gente também tem que ter esse respeito, né? Dessa nossa linguagem nesses lugares diversos que a gente anda. Então eu vim trazer para vocês um dos setores mais gritantes, nós, né, que participamos enquanto Articulação de Mulheres Brasileiras, sobre a questão da cidade. E um desafio que a gente frequentou aqui nessa cidade de São Paulo foi a conferência, né? A conferência popular, que nos chamou a atenção, que algumas companheiras aqui que está aqui na MB, como Terezinha, a companheira do Rio Grande do Norte também está aqui, que é Gazola, Cláudia, e a companheira também do Piauí, que também faz parte da MB. Nós estávamos aqui e fomos provocadas a falar de nós, que depois que eu vi todo esse contexto que Mônica trouxe sobre a coletiva, eu digo, deu certo. Foi possível, né? Socorro, cadê Socorro? Tá dando certo. Então, foi uma provocação de um grupo que majoritariamente de mulheres presentes naquele dia. E nós estávamos aqui enquanto a MB, a Articulação de Mulheres Brasileiras, com a maioria das companheiras que estavam aqui.
Então, desse caldo, né, que a gente tirou sobre a questão do fórum, a gente, nos 16 estados que a gente está, enquanto Articulação de Mulheres Brasileiras, não dá para falar em 15 minutos sobre 25 anos, 26 anos da MB, não tem condições, né? Dentro da MB a gente é bem diversa, né? E um dos quadros potentes, né, da MB são as coletivas, que a gente conversa nas coletivas, que existe uma coletiva chamada Coletiva Socioambiental, que aí a gente discute a cidade. A gente estava fazendo uma conversa com Terezinha aqui e dizendo a ela, Terezinha, a gente precisa dividir, né, a socioambiental com cidade, porque parece que a gente é muita coisa, Mercosul, economia, né, muita coisa diversa, porque a gente somos diversa. Então o tempo urge, né, de tanta coisa que está acontecendo a nível nacional, que a gente não tem pernas, na realidade, pós-pandemia, com tantas mulheres que já se foram, muitas companheiras que a gente perdeu ao longo desse tempo, né, dentro da Articulação de Mulheres Brasileiras. E aí fico muito feliz quando eu vejo Mônica e Socorro, porque assim, o meu segundo estado para morar é Pernambuco, né, eu já decidi, porque é a fonte, né, é a fonte da população, das mulheres. Eu sinto isso e falo muito, sendo da Bahia, mas assim, foi a fonte que eu bebi. Eu tinha, dentro do processo da mobilização, eu entrei na MP, conjunto com a CMP, fiquei, sabe, de dois lados. Mas não sentia muito, não via muita coisa da CMP com relação às mulheres. Então eu digo, vou fazer esse recorte aqui e indo para outros passos, porque nossos passos vêm de longe, então vamos caminhar. Então, dentro da questão do Pernambuco, eu via muito, então, o saudoso Adelmo, dentro da reforma urbana. Eu acho que muitos de vocês que são da velha guarda não lembram de mim, mas eu só tinha 18 anos, né? E eu hoje tenho 49 anos. Então, eu já vi muitas de vocês lá. E quando a companheira atrás, né, fazendo essa retrospectiva das conjunturas e falar de vocês, juventude, é importante vocês estarem nesse espaço. É importante não só porque são jovens, é importante porque a gente precisa beber da fonte. Eu, para estar aqui nesse lugar, fazendo essas intervenções a nível Brasil, eu bebi de diversas fontes. E essa fonte do fórum, Messia, também companheira que está passando pelo processo agora e não pôde participar, Messia, Adelmo, essa galera toda, eu escutava e pensando, vamos mudar a cidade naquela época, né? Vamos mudar esse negócio. Eu estou me incomodando e as mulheres falando, e sempre o público maior, majoritariamente, Mônica, Graça, eram de mulheres. E aqui a gente percebe, né? Desse linear desse grupo aqui, são a maioria mulheres. Por que não falar, né, do nosso lugar? Nesse lugar de mobilidade, companheiro, né? Nesse lugar de assédio, nesse lugar que a gente, ontem mesmo eu estava aqui, mas estava preocupado com o retorno para ir para o hotel, até para pegar um Uber, né? Eu estava ali angustiada, tentando ver o final da fala da deputada, mas a minha preocupação era meu retorno para o espaço, para outro espaço. Então a gente estava aqui, mas enquanto mulheres, eu não vi muito essa atenção dos companheiros homens aqui, mas eu estava agoniada, com quem é que eu vou? Quem é que vai comigo, né? Além de não ser da cidade, né? Não era só por isso, mas na minha cidade é a mesma coisa. É o horário que a gente tem que retornar. Como é que a gente faz essa articulação para voltar juntas, né? No ponto de ônibus, para pegar um táxi, para pegar um Uber, para pegar um metrô. Então, assim, somos nós as mulheres. Então, dentro do processo da Articulação de Mulheres Brasileiras, a gente tem vários projetos, várias cartas, vários documentos relacionados a isso. E olhe, 25 anos. 25 anos. Que a gente fala da gente, né, a nível Brasil, e a gente não conseguiu ainda ver, né, várias coisas que foram propostas aqui, né, dentro da última conferência popular. Tem várias coisas. Eu trouxe uma lista, mas não vai dar tempo, até porque eu acho que é importante a gente ouvir a plenária. Ontem eu não falei para oportunizar outras pessoas. Eu acho que a gente tem que usar muito isso, né?
de dar oportunidade àquela pessoa que está vindo pela primeira vez, dar oportunidade às outras companheiras, não falar muito, principalmente no lugar que tem diversas e diversos homens, né? Oportunizar aquela companheira que quer falar. E aí, ontem eu não falei com Terezinha, não vai dar tempo hoje também, e vou deixar para ter esse momento dos meus 15 minutos, por isso que não dá para eu falar 15 minutos sobre a articulação de mulheres brasileiras no geral, mas trazendo aqui alguns desafios. Infelizmente nos setores de planejamento ainda, nos ambientes profissionais, né, ocupados ainda, não são por nós, e não são por nós mulheres negras. Nos planos diretores, mesmo que a gente tenha uma ou duas, três mulheres nessa decisão, não dão continuidade. Não sei se vocês observaram isso. Estou falando aqui muito pelo fórum. Nesses espaços, a gente não vê mulheres. E quando a gente não vê a nossa cara nesses espaços, né, dificulta um pouco, né? Porque eu acho que são profissionais, mas ainda mesmo com essa lei aprovada pelo governo federal sobre a questão salarial, não aumentou. Não sei se vocês têm isso, né, na base, né, que se aumentou o salário de uma mulher com a mesma profissão do homem, que tem esse aumento. Ainda não consegui, a gente ainda não conseguiu fazer esse levantamento a nível Brasil, né, que tenha. Imagine uma mulher negra no lugar de poder, né, que é tão violentada politicamente, né, Cleide? Porque não é só violentada politicamente em partidos. Nós somos violentadas 24 horas, 48 horas em todos os espaços que a gente segue. Ela está ali fazendo a discussão, coordenando, observem. E aí a gente passou a observar mais, né? Que é muito difícil estar nesse lugar. Então, um dos desafios, eu acho que é ocupar esses espaços, né? Falei rápido e 5 minutos. É ocupar esses espaços e como ocupar. E um dos desafios também, pós-conferência, que eu pensei que o caldo ia entornar, mas parece que o caldo está dando mais, a gente está colocando mais farinha e está começando a engrossar, de que a gente precisa fazer esse azeitamento com o fórum e essa participação territorial seja mais azeitada, né? Eu consigo ver o fórum crescendo para um lado, né? E o fórum diminuindo para outros. O Brasil é muito grande, eu sei, é diverso, mas eu acho que a gente precisa ter essa preocupação, Mônica, Graça, Socorro, né, que está aqui, essa preocupação de perceber, né, ter esse olhar de azeitar, aonde está a Ana Caminha, né, em Salvador, Bahia, o que é que ela está fazendo, como é que a gente azeita. Eu fiquei muito feliz ontem, vou ser multiplicadora, enquanto a MB, desses vídeos que vocês fizeram. Puxa, parabéns, muito legal. Eu acho que visualizar, a gente vê muito mais coisas, Socorro, sabe? Você visualizando é uma coisa lúdica, é uma coisa que penetra mais, que dá vontade de ver. E eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que é um desafio pegar. Eu falo da MB, que tem 16 estados, que a gente coordena 16 estados, não consegue, né, Gazola, dar conta. Imagine um fórum que com certeza é muito maior. Então, quando eu vejo a CMP, a União por Moradia Popular, essa coletiva e todos os outros movimentos, eu acho que dá para a gente azeitar sim, Mônica, né? Enquanto movimento. Agora, o movimento de mulheres tem uma especificidade diferente, sim, né? O movimento feminista, muito maior ainda, né? Há um incômodo de algumas pessoas sobre ser ou não ser feminista. Feminismo pra gente, feminismo pra mim é uma escolha, né? Não é apontado aquela ali tem que ser feminista, aquela outra também. Feminismo é uma escolha, e uma escolha feita por nós, mulheres, né? Ou não, por nossos corpos, porque o apontamento de nós, enquanto mulher na cidade, é o apontamento dos nossos corpos, como é que a gente se veste, quando a gente sobe, quando a gente desce ladeira, né, caminha na Gamboa, né, o apontamento quando a polícia bate na porta e as primeiras pessoas que saem são as mulheres, né? Então eu trago o desafio para a gente, eu acho, incorporar mesmo, enquanto movimentos juntos,
né, que eu acho que talvez vai abrir fala aqui, e as companheiras da MB podem contribuir também, nesse abrir um pouco o fórum, porque eu estava achando, o fórum agora, eu participei em umas reuniões anterior, e eu estou sentindo o fórum leve, Socorro, pode ser, vou terminar, pode ser impressão, mas assim, mais leve, mais mais mulheres, mais sei, tá? Eu estou sentindo isso e pode ser uma coisa positiva. Jovens, né? Eu estou sentindo o fórum. Vocês já estão no fórum, eu acho que há mais tempo. E isso é bom, sinal positivo, um pontinho, né? Pontinho para nós, né? Estar participando desse lugar, né? Então, eu acho que vou terminar mesmo de verdade. Deixa eu ver aqui o que eu botei na colinha, para não esquecer de ninguém. Minhas companheiras da Bahia, eu faço um desafio aqui, porque eu conheço todas que estão aqui, Socorro. Que bom que você me presenteou, porque às vezes a gente às vezes não faz essa conexão. Eu faço uma conexão muito com minha xará, que quase troca o nome aí da confusão, é Cleide Coutinho e Cleide Rezende. Cleide Coutinho caminha, para a gente caminhar junto enquanto movimento, é necessário que a gente faça a nossa tarefa de casa, né? O companheiro também do MLB, de lá da Bahia também, pra gente, a CMP a gente está junto, porque eu faço parte também do processo da CMP, mas que a gente azeite, porque eu formar um fórum, vocês já imaginaram o desafio de formar um fórum na Bahia, fórum de reforma urbana na Bahia, que eu acho que não tem ainda, né? É importante que seja por nós, mulheres, quem sabe, né? Eu sei que é desafiador, mas eu acho que é o começo. Então, gente, assim, desculpe me alongar, agradecer a todas as companheiras que fizeram o convite à Articulação de Mulheres Brasileiras. A gente agora também está aqui em São Paulo, de uma rodada com o pessoal do Mercosul, né? As mulheres não param, né? 24 horas, 48, 72 horas, mas que o desafio encontrado aqui, maior, eu acho que já passou, né? Eu acho que a gente azeitou, Marcelo, nessa lida de chamar os pares para fazer essa